Olá, bem-vindos a mais um programa do canal Minutos de Mediação. Nosso assunto hoje vai ser questões de condomínio nesse momento de pandemia. E para falar sobre isso, eu trouxe a doutora Daniela Bopré de Ataíde Abrão. Eu vou ler o currículo dela porque vale muito a pena. Ela é mediadora de conflitos judiciais pelo CNJ e particulares, vice-presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Santana e membro da Comissão da Advocacia na Mediação da OAB de São Paulo. Professora de Direito e Mediação, advogada, casada com o José Eduardo e mãe do João Vitor e da Maria Luísa. Muito bem-vinda, doutora Daniela. Obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Agradeço mais uma vez esse convite da Márcia, né, que, como eu disse a outra vez, é uma das minhas mentoras, uma das profissionais que eu admiro pela sua carreira aí na advocacia, na mediação e na arbitragem. É um grande prazer estar aqui. Para todo mundo já conhece, né, o canal. Agradeço também aos que estão aqui pela primeira vez, se inscreveram para estar hoje aqui à tarde conosco e nos escolheram, né, porque hoje, um dia que está chuvoso, está convidativo, para não fazer nada, escolher estar aqui com a gente. Então, é muito bacana isso. Todo mundo já conhece a Márcia, mas eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, que eu também gostaria de ler rapidamente o currículo dela, porque, como eu disse, vale muito a pena por toda essa trajetória que ela tem profissional, aí, tanto na advocacia, quanto na mediação e também na arbitragem. A Márcia é graduada em Direito pela FMU, turma de 1979, pós-graduada em Docência do Ensino Superior. Foi docente em várias universidades, inclusive na disciplina Mediação e Arbitragem. Ela é CEO da Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana, CALA, desde 2001. Palestrante e mediadora no Tribunal de Justiça de São Paulo e TRF da Terceira Região. Então, na verdade, hoje, quem vai conversar com ela também sou eu. Vou aprender aqui. Vamos bagunçar o canal, mas é bom, é um bate-papo entre profissionais, eu acho que é muito rico isso. Isso, a proposta aqui, então, é a gente realmente fazer um bate-papo, né, uma coisa que seja descontraída, não é uma aula, né, não é, realmente é uma conversa que surgiu das nossas conversas, né, Márcia? É, verdade. Onde eu disse para ela, nossa, o que a gente está conversando aqui poderia virar aí uma live, e aí ela disse, então vamos fazer, e a gente está aqui. Então, acho importante, primeiro, a gente contextualizar, Márcia, que a gente está falando de condomínio. Né? Sim, eu acho muito importante a gente colocar também que nós, além de mediadoras, além de advogadas, nós somos moradoras de condomínio, né? E nós estamos vivendo algumas situações agora, né? E que, com isso, fica rico aí esse nosso bate-papo, porque não é só o que a lei diz, mas o que nós vivemos também. E essa vivência é rica, né? Isso eu acho legal. Então, primeira coisa para a gente entender é que condomínio, o nome está dizendo, né, saindo um pouquinho da mediação, indo para o direito, condomínio é uma propriedade que não é de uma pessoa só, o domínio aqui tem a ideia de propriedade, né, então, que é uma propriedade de mais pessoas, e de pessoas que a gente não escolhe, né, se a gente pudesse saber antes, às vezes, que o conflito vai morar ao lado, como eu digo, a gente não compraria apartamento, por exemplo, né, então, o importante, em primeiro lugar, é a gente entender que nessas situações que a pandemia está gerando, de as pessoas estarem em casa, os conflitos nos condomínios estão aumentando bastante. Né? É verdade, a gente vê até pelos avisos no elevador, né? Parece que a gente precisa ser avisado de como se comportar dentro do condomínio, né? Então, aquelas regras que já são tão rígidas, né, nesse momento se tornam ainda mais complicadas de serem cumpridas, porque nós estamos falando de pessoas que têm criações diferentes, crenças diferentes, né? Então, pessoas que precisam conviver num espaço e que não se escolheram, né? Elas estão ali por uma contingência de ter comprado um apartamento, uma casa, ou ter alugado, né? Enfim. Então, eu queria que você trouxesse aqui, Márcia, até da tua experiência como mediadora, algumas coisas que são causadoras de conflito nos condomínios. Então, num primeiro momento, a gente vai ter um olhar mais geral, assim, e até com
uma pitadinha de um olhar jurídico, para depois a gente, então, falar um pouquinho como podemos resolver esses conflitos, né, de alguma forma. Desse olhar do que é um condomínio, né, e esse assunto é um tema que eu sempre levo para as minhas aulas da capacitação de mediadores, porque eu acho que a capacitação de mediador, só pelo que pede a resolução 125, eu sinto que ele falta um complemento. O meu olhar para a resolução é que ela é a base. E a partir daí, nós temos que nos aprimorar em determinados temas se queremos trabalhar. Então, essa questão da mediação condominial é um tema que eu sempre trago para as aulas de capacitação de mediadores judiciais e extrajudiciais, porque hoje não é só o mediador judicial, né? O extra também tem um grande valor nesse momento, porque com certeza o judiciário não vai dar conta nem com os mediadores, é muito volume de problema. Mas quando a gente fala em questões condominiais, nós estamos falando dos problemas, na verdade, interpessoais. As pessoas que não entendem o que é conviver num condomínio. O condomínio é uma grande casa, onde a garagem é comum, a entrada do condomínio é comum, e a única coisa que te pertence a si mesmo com limites é a sua unidade. Então, morar em condomínio requer um equilíbrio muito grande e uma sensatez muito grande. Quando nós falamos em condomínio, vejam quais são os... Geralmente as pessoas pensam, o que é problema de condomínio? A taxa de condomínio. Essa é o de menos. Nós temos pessoas, por exemplo, que param o carro na área de manobra. Ele sai, extrapola a vaga dele e para na área de manobra. Porque ele acha que todo aquele pátio é dele. E não é. Na verdade, ele tem que ficar restrito ao espaço da vaga. Mas por quê? Porque nós somos chatos, porque a gente não entende que ele parou um pouco para fora? Não. Porque quando é feita uma garagem num condomínio, é feito um croquis, é como um engenheiro vai lá e aprova isso, porque você tem que ter facilidade de tirar o carro em caso de incêndio, em caso de algum problema de um vazamento de gás. Então, imagina que eu tenho um carro atrapalhando a saída de outros carros no momento de um sinistro eminente. Então, a vaga não foi desenhada porque é bonitinho aquele desenho. Ela foi desenhada para aproveitar espaço, mas de modo que todo mundo circule tranquilamente pelo estacionamento. Então, essa pessoa que não sabe conviver, ela para o carro no meio desse corredor e quer ter razão. Ela não aceita, porque na cabeça dessa pessoa, é a casa dele e faz o que ele quer. Condomínio não é assim. Outra questão que a gente sempre tem também, pessoas que deixam sujeira na unidade. Geralmente as pessoas saem do país, fecham a unidade, acham que vão voltar, por algum motivo não volta, ou a pessoa idosa vem a falecer, fecham apartamentos, os filhos estão brigando no inventário, ou unidade fechada. Essa unidade começa a juntar insetos. E esses insetos começam a invadir as outras unidades. Então, vejam que são situações que nós temos que saber administrar, mas com um olhar para o problema do outro, né? Conversar com o outro, fazer ele entender que isso que ele está fazendo é errado. E não simplesmente punir. As convenções de condomínio, elas têm esse viés de punir, né? Eu vou punir. E isso, a gente traz aí essa espiral do conflito sem fim, né? E como que a gente faz isso parar? Isso a gente vai conversar daqui a pouquinho, vou dar mais alguns exemplos. Ar-condicionado. Você compra a tua unidade, você acha que vai botar o ar-condicionado onde você quiser. Ar-condicionado para fora da unidade, mesmo em condomínio vertical como horizontal, é alteração de fachada. Então, tem que ver qual é a regra, onde eu posso pôr o ar-condicionado, porque isso já foi pensado na época da construção desse condomínio. Se eu puser, principalmente num prédio, né? E eu tenho, quando eu dou o curso, um slide bem interessante, né? Cheio de ar-condicionado, cada um no lugar, e fica horrível o prédio.
E aí vai falar, mas o que, que tem esse ar-condicionado está para fora? Tem, desvaloriza a unidade. O prédio perde valor. Então, Isso quando um erra, ele vai atrapalhar a vida de todos. Isso que você traz, que o prédio perde valor, é um dos pontos que a gente vai conversar daqui a pouquinho, quando a gente falar da questão da mediação. Né? O que desvaloriza um prédio, os litígios constantes. Né? Então, uma das mensagens que a gente pretende deixar com essa nossa conversa. Sabe que isso que você falou é bem interessante. Geralmente as pessoas não fazem isso, mas nós que somos advogadas, com certeza fazemos, os advogados fazem isso. Você vai comprar uma unidade num condomínio, eu vou consultar lá no TJ quantas ações tem aquele condomínio, porque isso desvaloriza. Eu vou entrar nesse condomínio, eu vou assumir uma dívida trabalhista de alguém que não trabalhou para mim, eu vou ter que pagar uma rescisão do contrato do jardineiro que eu nem sei quem é, porque eu estou entrando agora, mas como eu sou condômina, eu vou ratear essa despesa. Então, percebam que o condomínio é que nem os três mosquiteiros, né? Um por todos, todos por um. Eu tenho que cuidar da minha unidade, mas o outro tem que cuidar da dele para que a nossa não desvalorize. Olha que coisa interessante, as pessoas não têm esse olhar, né? Exatamente. Outra questão que causa bastante conflito, o conflito escala muito rápido, a gente também já vai explicar o que é essa, de uma forma bem simples, né? O conflito pega fogo muito rápido, é com a questão dos animais. Né? O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre isso, que animais de pequeno porte pode, agora, assim, esse olhar que a gente precisa ter, o que é pequeno porte? Se eu gosto, né, aqui no meu prédio, eu tenho um chihuahua e tem gente que tem um golden dentro do mesmo apartamento. Então, né, como é que é isso? Como é que essa questão dos animais também é bem interessante, né? Eu tenho um animal de estimação. E tem gente que tem, pior do que o golden é um doce, né? O máximo que o golden vai fazer é encostar em você, você ficar cheio de pelo de cachorro, porque é um cachorro muito doce. Mas eu morei num prédio onde um morador tinha um pitbull. E agressivo, mas agressivo com os outros, não com ele. Para ele era o bebê. E esse pitbull mordeu o faxineiro do prédio, pulou, e, na época, em cima da minha mãe, que estava entrando com o meu cachorro, que é um poodle, quer dizer, a sorte que ele conseguiu segurar. Mas ele fala, não, mas ele é muito bonzinho. Tá bom, ele é bonzinho, mas é cachorro. Então, a gente tem que ver, vou querer criar uma cobra, e se ela escapa? Como é que eu fico? Eu não posso. Tem gente que tem graves problemas até em ver uma lagartixa. Imagina ver uma cobra. Né? Eu posso criar ratinhos de estimação? Posso. Olha que pequenininhos que eles são, mas se eles escapam? E ratos se multiplicam muito rápido. Então, veja que a gente tem que ter uma noção do que é um animal de pequeno porte dentro da unidade. Então, o que a gente vai pensar? Cachorros pequenos, gatos pequenos, isso a gente vai entender como um animal de pequeno porte. Agora, o resto tem que consultar a convenção do condomínio para ver se é possível levar aquele animal lá para... Às vezes é. Né? E às vezes, né, mesmo a convenção sendo omissa, uma boa conversa, um olhar diferente, né? A gente conversava sobre, agora durante a pandemia, essas questões de os funcionários da casa continuarem vindo, foi simplesmente proibido, as diaristas não podem mais vir, e ponto. A convenção, fizeram lá uma assembleia, nem isso nem é assunto para a convenção, mas fizeram lá uma assembleia e decidiram que todo mundo tem que assumir todas as suas tarefas do lar. Como é que ficam as pessoas que estão impossibilitadas de fazer isso nesse momento? Os idosos, as pessoas que estão à cama. Então, assim, nem sempre a convenção, a lei vai dar conta. Né? Então, esse novo olhar é necessário. Esse olhar mais doce, né? Todo mundo está no mesmo barco, né? E aí as pessoas querem umas ser mais do que as outras, elas se dão direitos, mas tiram direitos dos outros, né? Então, eu tive ciência de um prédio agora que o síndico proibiu todas as diaristas. E tem um senhor naquele prédio, que eu fui síndica desse prédio, né? A notícia sempre chega, né? Sempre tem alguém que diz, olha, agora ele fez isso, fez aquilo. Mas tem um senhor que eu conheço,
tinha uma senhora que era cadeirante, essa já faleceu, mas tem um senhor que está com Alzheimer, está com dificuldade. A mulher dele ele tem 90 e poucos anos e ela é bem mais nova, deve ter 80. Então, como que esse casal vai ficar sem alguém que ajude a dar banho? Porque ele já não consegue mais. Então, perceba que não é dar uma regra geral. Cada caso é um caso. Então, nós vamos falar, regra geral, não vamos permitir a entrada. Mas casos excepcionais, vamos conversar caso a caso. Né? Aí não é a madame que não quer lascar a unha, né? Isso não é um caso excepcional. Mas sim a necessidade para cuidar de um bebê recém-nascido porque a mãe ficou com depressão pós-parto. Como faz? Ela precisa dessa pessoa lá. O marido está em casa, tá, mas ele está trabalhando remoto. Ele não dá conta de olhar uma criança, olhar a mulher que está passando mal. E existem riscos, né? Quem é do direito sabe disso. Uma mulher com depressão pós-parto pode até matar a criança. Então, são situações de risco, né? E aí eu tenho que tratar isso caso a caso, para que todo mundo se sinta confortável na sua própria casa. Né? Então, esse é o grande benefício da mediação, né? Criar uma nova convivência, que a gente vai falar daqui a pouquinho, então, como que esses conflitos podem ser resolvidos, né? É uma outra questão que aparece bastante no nosso dia a dia de mediadora é de obras, né? As obras. Quem pode fazer obras, principalmente agora na pandemia, que tem, além da questão do barulho, tem a questão da segurança, tem a questão mesmo da vigilância sanitária, né? Como que isso se resolve? A questão da obra, ela já começa que você não faz obra o que você quer. Você tem que ter uma ART com engenheiro responsável, até para trocar piso. Porque tem gente que quer pôr piso sobre piso e no prédio dá excesso de peso e pode cair o prédio. Então, a gente fala, mas só vou trocar o piso. A prefeitura exige que, inclusive, se você vai pintar a sua unidade, você peça uma autorização para isso. Tá? Porque existe todo um trabalho de valorização ou desvalorização da unidade, para fins de PTU, inclusive. Mas, quando a gente fala em obra, nós precisamos de um engenheiro responsável para obras simples. Isso é uma questão. Vou partir do princípio que se a prefeitura não está aberta, porque ela está fechada e trabalhando remoto por causa da pandemia, automaticamente eu não vou conseguir fazer a obra. Essa é uma situação. Mas vamos imaginar que eu vou conseguir essa documentação para fazer a obra. Pois, muito bem. Nós estamos trabalhando agora todos de forma remota. Então, quando você tem, falar das 9 às 5 eu posso bater? Pode. Quando eu estou no meu escritório, então eu não estou pensando, alguém está lavando roupa, vai irritar? Vai, mas é um trabalho, não é menos trabalho, né? Mas é um trabalho que a pessoa consegue fazer com barulho ou sem barulho. Agora, quando você produz, você faz uma petição, ou você está assessorando administrativamente alguém, ou você é um contabilista, está fechando o imposto de renda de um monte de gente e tem prazo, como é que você trabalha com esse barulho? Então, o que nós vamos entender de obra emergencial, que apesar de tudo isso, vai poder ser feita? Estourou um cano, vai entrar água na máquina do elevador, tem que chamar, não tem jeito. Estourou o gás, o cano de gás, tem que chamar, porque vai explodir o prédio. Então, as obras emergenciais são essas decorrentes de uma emergência. Não é eu preciso reformar, que eu quero agora conceito aberto. Não, isso não é emergência. Isso você trata com remédio, né? Vai no psiquiatra e trata com remédio. A obra emergencial é aquela que efetivamente causa um grande risco para o todo, não é só para você. Então, vai vazar e vai entrar no apartamento de baixo, vai pegar a parte elétrica, porque está perto da caixa de luz e vai estourar toda a eletricidade do de baixo. Vazou. Eu tive um caso, enquanto síndica, que o pedreiro simplesmente meteu uma reta na coluna da hidra, da válvula hidra, inundou o prédio. Nós ficamos 36 horas sem elevador, porque não podia mexer, porque ensopou os componentes elétricos do elevador. Então, veja que existem emergências que até na pandemia nós temos que sanar, e para isso
o prédio, o condomínio tem um seguro, ele vai acionar o seguro, e o seguro vai ter uma equipe para vir resolver isso. Então, isso é uma obra emergencial. Agora, qualquer coisa fora disso, aí vai ter que esperar realmente acabar a pandemia. Vai dar para sobreviver, né? Ou então chamar todo mundo para que converse e entenda aquela necessidade, né? Como eu vi acontecer aqui no meu prédio, que a pessoa precisava mudar, porque não tinha mais como ficar pagando aluguel, porque precisava mudar. Então, ter um olhar diferente, mas desde que seja uma coisa combinada, conversada, né, explicada e entendida, principalmente, né? Os conflitos acontecem e isso no condomínio é muito fácil de encontrar por falta de comunicação. Né? Eu, por exemplo, eu não mudo se eu não tiver tela. Por quê? Eu tenho um cachorro que pode pular, eu tenho uma mãe idosa, que eu tenho medo que ela vá olhar para baixo e perca o equilíbrio, eu tenho netos pequenos. Como eu posso mudar num apartamento sem tela? Ou poderia ser uma janela de vidro, mas eu preciso fechar a sacada, eu preciso ter segurança na unidade. Isso também pode ser entendido como emergencial, isso não é perfumaria, mas aí é o que eu falei, caso a caso. Vai procurar o síndico, vai conversar, se eventualmente tiver uma regra rígida por causa da pandemia, vai pedir uma assembleia, pelo menos do conselho, para resolver aquele caso. Perfeito, porque como a gente estava dizendo antes, nem sempre a convenção e a lei vão dar conta de uma situação que é específica e que não se trata de um desrespeito, se trata de um olhar empático, de um olhar diferenciado, né? Dentro dessa questão também, dessas questões polêmicas de condomínio, me lembro aqui do Airbnb, né, que houve uma discussão muito grande, até dentro da própria ordem dos advogados, para se entender a possibilidade ou não, em razão de essa alocação por aplicativo, ferir, segundo o entendimento de quem é contra, os 3 S's, né? Saúde, segurança e sossego. Então, como é que você vê isso no dia a dia? Você já mediou uma situação dessa? Eu já participei de uma assembleia de condomínio que tratou desse caso e foi uma assembleia que, por tratar dessa questão, foi exigido que todos comparecessem, porque depois não iam poder falar nada. E eu lembro que dificilmente você tem um quórum bom, né? Nesse teve ali, pelo menos 75% dos condôminos desceram, os que não desceram deram procuração, foi quase 100% e optaram em não aceitar Airbnb. Porque é um prédio muito simples, apartamentos muito próximos um do outro, e aí ia ficar uma movimentação muito estranha e você perde o controle da segurança, né? Porque e a saúde e o sossego, né? Porque também, mas mais a segurança, você não sabe, porque o prédio, como era um prédio muito simples, a locação seria muito barata, vai. E aí qualquer um poderia alugar e fazer um arrastão no prédio. Sim, e a rotatividade, às vezes loca, né, para férias, e daí faz bagunça, enfim, num prédio eminentemente residencial, às vezes, né? Então, é bastante complicado, mas tem também o lado daquele que precisa alocar, porque está precisando do dinheiro, por exemplo. Então, sempre tem os dois lados, né, que a gente está falando aqui. A questão aí também... Aí já é preferível usar um outro termo. Ao invés de falar, vou alocar Airbnb, você pode falar que você vai fazer uma locação através de uma administradora por aluguel de temporada. E aí é um aluguel com data certa e não é Airbnb. Porque o problema do Airbnb é a locação no aplicativo que ninguém vê quem está do lado de cá do teclado. Eu posso falar que é a Márcia e ser o João. E aí eu não tenho como. Eu posso ter achado na rua um RG com CPF, eu faço o cadastro. E loca lá por 2, 3 dias, nem sabe quem é. Exatamente. Por temporada, não. Se a pessoa precisa. Então, eu já, por exemplo, já aloquei unidade para clientes, assim, precisava terminar o mestrado na PUC, faltavam 6 meses. Então, locou por 6 meses. Isso é uma temporada. Eu não entro no contrato de 30 meses, mas sim de temporada, tempo certo. Isso não é Airbnb.
e isso pode. E é importante a gente falar agora também na pandemia, né, que surgiu muito, embora o foco aqui não seja jurídico, né, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa lei nova que saiu agora, no dia 10. Seria importante para que as pessoas conhecessem, né, o teor, até para entender a figura do síndico, e em seguida a gente vai falar por que o síndico não é mediador, ele é síndico. Veja que o síndico, às vezes, ele se reveste de um poder de dono, né? Ele não pior do que ser do diretor, ele é o dono do espaço. Ele acha que ele manda, ele desmanda. E saiu um projeto de lei, né, até anotei o número aqui, que era o 1179, isso, aonde dava um poder tão grande para o síndico, agora nesse momento de pandemia, que ele podia determinar, né, parecia a era romana, né? Ele estava lá, poder de vida e poder de morte, né? Coisa de louco. Ele podia fechar a academia, fechar a piscina. E aí, quando foi para a aprovação do presidente, o presidente da República falou, não, espera um pouquinho, aqui não. Aqui, na parte de condomínio, nós vamos fazer uma nova redação. Então, entrou no artigo 12 e no artigo 13 da Lei 14.010, que é essa lei que trata de questões da pandemia. Não é uma lei de condomínio, mas ela trata também questões de família, outras questões, dentre as quais, nesses 2 artigos, questões de condomínio. O que em modo assim, geral, né, tratou? Eu posso ter assembleia virtual, desde que eu consiga comprovar que quem está lá é a pessoa que tem poder de voto. Então, é aquela coisa, não adianta você colocar para rodar lá, né, para dizer que está na assembleia, na hora de votar, escreve lá, mas não estou vendo a cara da pessoa. Pode ser o seu filho de 12 anos que está escrevendo lá e ele não poderia votar. Então, eu tenho que ter essa cautela de conseguir enxergar todos, e quem vai dar o voto, ele pode realmente dar. É um condômino que está adimplente. O inadimplente, o voto dele não vai ser considerado. Eu não posso proibir ele de assistir, porque diz respeito a ele, mas ele não tem poder de voto. E também é uma questão que, às vezes, querem impedir esse condômino de entrar na reunião porque ele está inadimplente. Eu entendo que ele não tem direito de votar. Agora, ouvir o que estão decidindo do prédio onde ele tem a unidade dele, é um direito dele mesmo, porque está dentro da área comum que é dele. Ele não pode ser proibido. Aí a gente entraria no direito de ir e vir, né? Como é que eu vou proibir alguém de andar dentro do seu próprio condomínio, né? Meio complicado. Então, isso foi colocado. O síndico passa a ouvir a assembleia se vai fechar ou não vai fechar piscina, salão, se não vai fechar, como vai funcionar. As cautelas de segurança e saúde, isso o síndico vai resolver. Então, ele vai botar lá um negócio de álcool em gel, vai pôr luva para entrar na academia, isso ele só pode entrar de máscara. Agora, se ele vai autorizar funcionar ou não, ele vai conversar com a Assembleia. E para garantir que ele não vai extrapolar o poder, de 20 de março, que foi dada lá a pandemia, até 30 de outubro, ele vai fazer uma prestação de contas específica. Não é só quando ele termina a gestão dele, dali 2 anos. Desse período, ele já tem que prestar contas, quando terminar a pandemia, porque tiveram ações muito específicas e que fugiram às regras do condomínio, né? A convenção que estava estabelecida. Então, eu tenho uma convenção, por exemplo, que vai dizer que a piscina vai funcionar das 8 da manhã às 10 da noite. E na Assembleia, ele vai determinar que vai funcionar das 10 da manhã às 2 da tarde. A Assembleia concordou? Ali ele vai prestar conta do que ele mudou da convenção, porque foi excepcional, mas com a concordância de todos, e desde que não seja contra a lei. Então, foi isso que foi aprovado com essa lei, a 14.010, que com relação aos condomínios, né? E isso eu acho importante, porque o síndico perde o poder supremo. Ele tem que levar a apreciação
da Assembleia para poder resolver essas questões de segurança geral de todos, né? E já um prédio, por exemplo, cheio de idosos, talvez precisa da piscina aberta para fazer os exercícios necessários. Não é que eu vou lá tomar sol, às vezes eu preciso daquela piscina. Então, como é que faz? E já é um olhar, então, para o consenso, né? Não a decisão solitária, mas sim um olhar para o consenso e principalmente para o bom senso, né? Que precisam andar juntos num condomínio. Eu acho que essa questão do consenso, e eu gosto sempre de trazer a minha própria história, né? Como você aí entregou a minha idade, né? Que eu me formei em 79. Então, esse ano aqui, fiz 41 anos de advocacia, porque eu me formei e passei no mesmo final do ano que eu passei, terminei a faculdade, terminei em novembro, em dezembro tem o exame, eu já fiz aquele exame e passei. Então, são 41 anos de advocacia esse ano. E eu fui forjada na universidade para a briga, para a guerra, né, para brigar. E essa era a função do advogado. Eu preciso ser agressiva, eu preciso brigar, petição, diário popular, sai sangue, sai lágrima. E aí, em 96, vem a lei da arbitragem, aonde eu vi, pelo meu conhecimento, que eu poderia ser um juiz de fato e de direito, conforme diz o artigo 13 da lei da arbitragem. De novo, eu continuo com todo o conhecimento jurídico e o poder na mão. E aí, em 2015, quando regulariza tudo isso e vê a lei da mediação, eu falei, olha, esse negócio eu gostei. Por quê? Porque eu vou empoderar as partes e eu vou fazer com que elas conversem. Olha que maravilha, eu tiro toda a responsabilidade de brigar por alguém, de impor uma decisão a alguém, mas passo a ser uma facilitadora da conversa de duas pessoas. Eu gosto muito de comparar aquele velho rádio de válvula, né? Que tem jovem aí que não sabe nem o que eu estou falando, né? Que a gente ficava lá buscando o sinal, até que acertou a sintonia, isso. Nós pegamos pessoas que estão com essa comunicação ruidosa e a gente vai lá, acerta a sintonia deles, e é tão gostoso ver que, principalmente nas sessões que a gente trabalha na parte do judiciário mesmo, que as pessoas saem, concordam em pagar alguma coisa para o outro, em tese seria o perdedor, né, pelo modelo antigo, e viram para a gente e falam, Deus abençoe a senhora. Isso aqui é impagável, né? Não tem, é verdade. Sabe, é tão gostoso. As partes saem e ainda dão uma bênção para a gente na saída, porque nós conseguimos restabelecer a comunicação. E isso a gente traz para o condomínio. Como é que a gente fica se a gente briga com o vizinho e desce com ele no elevador? Olha que clima. Perfeito. Acho que você traz aqui o maior benefício de todos de se fazer uma mediação condominial, que é justamente acertar a convivência, oxigenar e permitir que essas pessoas continuem tendo uma convivência harmônica, pelo menos educada, né? Não precisam ser amigos, não precisa jantar um na casa do outro, mas você abrir o elevador, agora nem está podendo, né? Mas quando você abre o elevador e vê aquela pessoa pode entrar no elevador com você, você não vai ficar naquele clima, né? Como a gente diz. Eu acho que esse é o grande benefício, é o ganha-ganha que só a mediação pode trazer, além de muitos outros. Mas antes de a gente pensar em fazer realmente uma mediação, a importância de não se judicializar, né? E de não deixar esse conflito que a gente fala tecnicamente de escalar, não deixar ele escalado, agravado. Então, uma vez que se instale o conflito, que ele não vire uma disputa, porque conflito é uma coisa, disputa é outra. Conflito nós dois queremos ter um animal de estimação, né? Como é que a gente pode fazer? Eu trouxe para você um exemplo hoje que aconteceu aqui no meu prédio, agora durante a pandemia, havia uma oração todas as noites, 8 horas, havia uma oração, que se colocava numa caixa de som alta, através de uma música, de uma determinada religião, começou a dar problema. Então, eu fui chamada para tentar
achar o caminho do meio ali. Então, a primeira coisa que eu disse, pessoal, porque vamos fazer uma lista, porque isso é um absurdo, porque das 8 às 10 eu posso. Pessoal, a gente não está falando aqui de festa, a gente está falando aqui de crença, a gente precisa saber quem está do outro lado, né? Então, a importância de se conversar. Então, você olhar para o outro lado, não só para você, é um dos grandes benefícios de buscar esse caminho, né? Porque você não judicializando, você vai conseguir um outro resultado. Né? E aí, inclusive, se conseguiu de não ir nem para a administração. A lista segurou, a gente conseguiu achar aí o caminho do meio. Né? O quanto isso é importante para pessoas que, como a gente disse no começo, não se escolheram, mas precisam conviver. Né? O quanto isso faz a diferença. E queria que você falasse, então, como é que funciona a mediação condominial, para que a gente possa, então, falar dos outros benefícios, como alguns a gente já falou, né? De o prédio não ficar exposto, de ter privacidade, de não desvalorizar a unidade, mas como é que funciona essa mediação na prática? Bom, primeiro, eu entendo que quando a gente fala em mediação condominial, eu não tenho muito um olhar que eu deva levar isso para a justiça pública, mesmo via ser justo. Eu acho que o ideal é que o prédio já pense, né, em escolher ou um mediador ou uma câmara e trabalhar isso no privado. Por quê? Porque quando você leva isso para um SEJUSC, para a homologação, automaticamente vira um processo. E quando ele vira um processo, mesmo que o fim dele seja um acordo, ele consta na lista do distribuidor, mesmo com acordo. Isso significa teve briga. Alguém chamou alguém. Quando eu levo isso para o privadíssimo, né, que são as câmaras, podem ser as vinculadas ao tribunal, mas eu diria que nesse caso, para deixar a reputação ilibada do prédio, digamos assim, da mesma forma, quando você quer participar de licitação, você vai levar os problemas para o SEJUSC? Não, você não pode, você tem que estar com a certidão zerada, você tem que levar para o privadíssimo. Então, para a valorização do próprio prédio, eu sempre entendo que a mediação privadíssima seria o melhor. Porque quando as partes entram em acordo, ninguém precisa homologar. Elas compreenderam e elas fizeram esse pacto, porque é confortável para os dois. Por que eu preciso de alguém para homologar? São maiores, vacinados, donos das unidades. Então, eu entendo que você tenha que ter esse apoio. Assim como o prédio contrata um jardineiro, contrata a portaria virtual, portaria terceirizada, a pessoa da instalação, contrate uma câmara, leve para apreciação do seu condomínio o porquê daquela câmara, quanto tempo ela está no mercado, quem faz parte desse quadro, porque isso é que vai dar a tradição e confiabilidade daquela câmara. Porque com a lei nova, muitas câmaras foram abertas. E abertas por quem acabou de fazer o curso. Não que não seja um bom profissional, mas para você administrar, como câmara, um grande condomínio, você precisa ter um respaldo de um grande conhecimento. É a mesma coisa, você vai contratar uma administradora para o seu prédio. Você vai contratar aquela que abriu ontem ou uma que já tem renome no mercado, porque já sabe como funciona, como é que ela vai fazer a folha de pagamento, vai pagar os tributos, vai deixar tudo em ordem para não dar dor de cabeça. A mesma coisa, é uma empresa, então você tem que procurar pela história dessa empresa. Isso é fundamental. Faz a reunião de condomínio e estabelece que todas as questões serão tratadas por mediação. Então, você sai do judiciário com isso, valoriza as pessoas dentro daquele condomínio, porque elas vão conversar e elas vão construir a solução delas, e esse é um resultado extremamente positivo. E agora, com esse negócio da pandemia, mesmo depois da pandemia, hoje eu recebi já uma informação que me parece que o tribunal só volta o ano que vem, tá, para sair alguma coisa. Ou seja, a advocacia que a gente está acostumado pode pular. 2020 não existiu para a advocacia. Os casos que estão judicializados no eletrônico ainda andaram, mas os físicos, a gente não pode depender.
Então, você, quando tira do judiciário esse peso, e é um peso para o judiciário, porque imagina um juiz que estudou tanto, se preparou tanto, e vai brigar por causa de uma vaga de garagem. Vamos deixar esse juiz... O tempo, né, Márcia? E o tempo que isso vai demorar. Vai demorar horrores e vai desgastar o judiciário com uma causa que eles, as partes empoderadas, resolvem. E as próprias pessoas vão ter que esperar, porque esse é o lugar comum, né? É esperar quem vai ser o vencedor para mostrar a sentença para o outro. Entendeu? Aí, não é dizer aqui o que está certo, o que está errado. Tem casos que precisam ser judicializados, mas muitos não precisam. O que a mediação tem mostrado é que as partes se comprometem e o índice de descumprimento dos acordos é mínimo, porque elas têm uma oportunidade de elas mesmas fazerem a solução sob medida. Para o caso delas, ninguém melhor. No caso delas, né? Como que eu vou resolver isso? De repente vai falar, olha, se você der 3 pulinhos todo dia no corredor à tarde, eu estou satisfeita com... Não importa. Veja que às vezes a solução não existe dentro do diploma legal, mas vai ser construída por elas e, se é possível, ótimo. Vamos fazer dessa maneira, por que não? Por que não? E todo mundo está feliz e ninguém ganhou e ninguém perdeu. Os dois entraram no acordo. O acordo tem 2 vitoriosos. Perfeito. Não tem perdedores. E importante que se diga que a porta do judiciário não se fecha. Não. Porque se não der conta de resolver, a porta do judiciário continua aberta. Então, não é porque você optou por tentar resolver de uma forma pacífica, que não tem nada a ver com ser bonzinho, com ceder. Muitas vezes, né, e aqui eu acho importante a gente trazer aquilo que eu falei ainda há pouco, por que o síndico não deve ser mediador, né, porque ele não tem formação para isso, a não ser que tenha, né, mas ele vai ter que ter muito cuidado para poder mesmo sair assim, do lugar de síndico, daquele que, né, que tem a caneta, para poder olhar de forma neutra para aqueles 2 interesses, né, ter um olhar diferente para aquelas 2 pessoas que estão precisando, muitas vezes, uma ouvir a outra, né? Ouvi esses dias uma frase que eu achei muito interessante, que diz que o direito é uma farmácia que não tem remédio para todos os males. A mediação anda de mãos dadas com a lei. Ninguém vai fazer nada contra a lei, mas ela é uma oportunidade para que as pessoas mesmas façam as suas sentenças, porque elas vão cumprir, porque foram, como a gente acabou de dizer, foram elas que fizeram, de acordo com a necessidade delas, né? Eu, particularmente, não gosto muito do síndico mediador. Eu não gosto. Por quê? Ele acaba tendo um compromisso com todos os condôminos, porque ele é síndico de todos. E, às vezes, ele fica numa saia justa, porque quando ele tenta fazer uma inversão de papéis, ou mesmo o choque mesmo, eu falo um choque de realidade para o outro ver o que ele está falando, e as pessoas, às vezes, não entendem isso como uma mediação, e sim como um posicionamento para um dos lados. E quando esse mediador vem de fora, e ele não conhece ninguém, e aí, sempre tomando cuidado, eu sempre falo para os meus alunos da escola de capacitação, né? É sem caras e sem bocas, né? Você faz cara de paisagem o tempo todo, porque se você fizer um olhar de reprovação para uma palavra, ele vai falar, ela está contra mim. Então, isso, o gestual, o olhar, isso é muito importante, né, na mediação. E aí, quando esse mediador vem de fora, não tem essa coisa de ter vínculo com os dois. Eu não tenho vínculo com nenhum dos dois e nem com o condomínio. Eu tenho vínculo com o meu trabalho de mediadora, é a responsabilidade do sigilo, da confidencialidade e da imparcialidade total, porque eu não sou nem do condomínio. Acho que isso por isso que eu não gosto muito do síndico mediador. Não vai dar certo. O ideal é trazer de fora. Ainda que ele tenha a capacitação, ainda que ele conheça as técnicas, né? É que nem você ser advogado e na hora, lá na sessão da mediação, querer ser mediador. Ali você é advogado. Ou ali, ao contrário, se você tem formação jurídica e você é mediador, é um grande exercício você ser mediador só naquele momento e não olhar para a questão com o olhar de um advogado, né? Verdade. Então, é importantíssimo
que se pense o que está sendo discutido ali, né, no bom sentido, né? Quais são os interesses que estão em jogo, interesses no sentido técnico da mediação, o que as pessoas precisam realmente. Né? Até na própria, demonstração, né, do que é a mediação, e eu acho muito feliz a imagem do iceberg, né? Porque quando a gente traz lá 25% da ponta do iceberg, que seria a questão em si. Mas por baixo dele, nos 75%, nós vamos entender os sentimentos e os interesses reais, né? Porque às vezes o conflito se dá pegando no pé por uma questão, mas na verdade o interesse e o sentimento é de outra coisa. E aí a gente vê isso muito por picuinha. Às vezes as crianças brigaram e o pai vai brigar porque saiu 5 centímetros da vaga, e na verdade não é esse o problema. E você falando agora da vaga, eu me lembrei de uma situação que eu achei muito interessante, que justamente é a falta de comunicação. A pessoa foi notificada pela administração porque estava fora da vaga. Essa pessoa veio no grupo do condomínio e disse, ok, eu fui notificada, eu vou tirar. Eu estava colocando o carro um pouquinho mais afastado para as pessoas poderem sair do elevador e passar com a caixa de compras. Então, uma simples falta de comunicação, né, fez com que essa pessoa fosse notificada. Por quê? Porque preferiram o caminho do livro preto, né, que quem trabalha com condomínio sabe, de ir lá registrar. Quando eles chegam na sessão, eles dizem, olha, inclusive, eu fui lá, eu fiz uma reclamação por escrito, e eu pedi para o síndico ir lá 2 horas da manhã, porque estava me incomodando. Então, assim, aquela coisa do poder, né, de eu conseguir derrubar o outro, sem pensar que muitas vezes, né, claro, quem é que vai dizer que não incomoda um bebê chorando direto, mas você também teve filho, sabe? Então, tem toda essa situação que, às vezes, é como eu falei, não é ser bonzinho, às vezes, um olhar empático, uma escutativa, entender por que aquilo está acontecendo, né? Trazendo de novo o exemplo que eu dei da oração, quem estava do outro lado, que estava reclamando daquela oração, daquela música, que para aquela pessoa escutava, não uma oração, uma música alta todo dia. E a reclamação era aquela, todos os dias eu tinha que escutar aquela música alta. Então, e veja que não tem nada a ver com religião. Quando a gente estava conversando hoje à tarde, eu sou da comunidade judaica, e eu faço parte também da Comissão de Direitos Humanos da Academia Paulista de Direito. E lá a gente discute muito essa questão de religião, inclusive, né? E alguns outros órgãos também de liberdades religiosas. Então, você vê a discussão da religião ligada assim, eu não quero ouvir um Pai Nosso ou uma Ave Maria, porque eu sou judeu e isso não me incomoda. Eu trago um exemplo para vocês. Por ser da comunidade judaica, nós guardamos a sexta para o sábado, sexta à tarde até sábado à tarde. E aí, quando termina o sábado, né, terminou o Shabat, conhecido Shabat, aqui no bairro, que é um bairro de Genópolis, a grande comunidade judaica está por aqui, né? Aí passou um rapaz com um carro de som, que eu conheço, inclusive, tocando músicas hebraicas para alegrar por causa da pandemia. Só que naquele momento eu estava dando uma aula. Então, veja, eu sou da comunidade judaica, eu gosto daquela música, mas naquele momento foi extremamente inoportuno, porque eu não conseguia dar a minha aula. E as pessoas pagaram um curso, e eu precisava ser clara. Entregar. Eu vou falar assim, olha, gente, vamos esperar que está passando o carro de som. Então, veja, às vezes as pessoas têm uma intenção boa, a intenção é boa. Quem escuta até gosta dessa música, porque é da minha religião, mas foi inoportuno. Já no outro dia, durante o dia, passou o carro de som da igreja aqui perto, da igreja católica, um padre rezando Pai Nosso e Ave Maria, e eu achei legal, porque naquele momento não estava me incomodando nada. Então, veja que não é uma questão de qual é a religião. O momento vai atrapalhar ou não, é isso que as pessoas precisam entender. Toda religião é válida, que todos possamos orar agora e que por qualquer recorte, ou Deus, ou uma entidade de outra religião, afrodescendente, não importa.
seja o que for, se der resultado para esse momento de pandemia, eu estou junto. Eu quero acabar com isso também. A questão é, quando eu resolvo sozinha fazer uma oração com alto-falante, eu posso estar incomodando até alguém da minha própria religião. É esse o olhar. Não é porque é da outra religião, não é isso, pode ser da minha. E está me atrapalhando, não é a hora certa. E usando aqui uma ferramenta da mediação, fazendo um teste de realidade, como é que vai ser se todo mundo resolver numa determinada, ainda que não seja na mesma hora para não causar conflito, mas se todo mundo resolver colocar uma oração, né? É válido. A não ser que faça uma reunião de condomínio e vai falar, todo mundo pode pôr em alto e bom som as suas orações e não faz mal, fazemos uma torre de Babel de orações, mas vai ter um poder. Está combinado? Tudo bem, pode. Outro dia eu estava aqui no meio da pandemia, e aí é uma coisa assim: existem os que são bolsonários, que são contra Bolsonaro, e de repente começou, e eu já estava naquela, acho que 95 dias enclausurada aqui dentro, porque como eu sou grupo de risco, minha mãe também, nós não saímos daqui de dentro, né? E eu já estava, começou aquela panelaço, o outro mandando calar a boca, parar de bater panela, falando palavrão, e a vizinha de baixo põe o alto-falante para fora e começa a tocar o hino nacional. Gente, eu tive uma crise de riso histérico. Eu me descompensei, porque era tanta informação junto, e eles não estão certos. Cada um tem sua razão. Mas olha o efeito que fez num terceiro que não estava nem batendo panela, nem mandando parar de bater panela. Estava lá, mas foi uma gota d'água. Você vê o hino nacional tão lindo, tão querido, o nosso hino, mas foi a gota d'água para eu me desequilibrar. Eu tive um acesso de riso, de nervoso. Falei, gente, que loucura é essa que nós estamos vivendo aqui? Então, veja, um momento está todo mundo muito com os nervos à flor da pele. Nós estamos abalados emocionalmente, não é fácil. Nós, graças a Deus, não estamos numa guerra que cai uma bomba na nossa cabeça, mas é uma guerra pior porque ela é invisível. Eu não sei nem com quem eu estou lutando. Então, veja como conversar. E aí, isso foi objeto da sua palestra, da sua entrevista no meu canal outro dia, que eu até recomendo, quem entrou agora no canal vai ouvir espaços de escuta e de fala que a doutora Daniela colocou. É exatamente isso. Eu quero falar, eu quero ser ouvido. Entendeu? Quando todo mundo faz junto e todo mundo quer falar junto, ninguém é ouvido e ninguém sai satisfeito. E aí é essa questão, o condomínio é isso, vamos achar espaços de escuta e de fala para que todo mundo seja respeitado e todo mundo viva feliz dentro daquele condomínio. É basicamente isso. É a tua fala. E possa se encontrar no elevador, né? E possa estar junto na piscina, e possa, sabe, aquilo. Isso, acho que esse é o grande benefício, melhor de todos. Porque ninguém, né? Eu me lembro de uma vez fazer uma mediação judicial, e aqui a gente já se encaminhando para o final, né, Márcia? Passa rápido. Passa, boa, né? Mas onde aconteceu exatamente isso, sabe? A hora que eu conversei com ele sobre qual era a importância de você, qual é a importância para você, né, na sessão privada, qual é a importância para você de abrir o elevador e poder entrar nesse mesmo elevador com essa pessoa, de encontrar na portaria com essa pessoa e poder pelo menos cumprimentar. Aí foi onde as pessoas voltaram e já existia, inclusive, uma decisão judicial de dano moral de um contra o outro. Então, eles começaram conversando que uma estava no STJ e outra estava no STF. Olha onde eles tinham ido já. Já estavam no Supremo Tribunal Federal com uma discussão no condomínio. Por causa da contratação de uma administradora de condomínio, que um queria uma, outro queria outra, e, enfim, aquilo virou uma bola de neve, e eles não se falavam há muito tempo. No final, então, eles conseguiram, pelo menos, sentar e se ouvir, e que, para mim, naquele dia, valeu a pena eu ter saído de casa, porque aquilo ali mudou a vida daquelas pessoas, porque eles conseguiram um espaço de fala e de escuta. Exatamente. E aí a gente tem que colocar, tem coisas que não tem preço, tem valor. Então, qual é o valor, né? Porque você não vai medir em preço isso.
mas no valor de saúde emocional, inclusive, e você poder andar sem medo de esbarrar com ninguém dentro da sua casa, porque o condomínio é a sua casa, né? Aí tem gente que acaba tendo que mudar, porque o ambiente fica tão pesado que quando você conversa, você deixa tudo tão mais leve, né? E muito mais gostoso a convivência, né? Para a gente finalizar, então, eu penso assim que a grande mensagem aqui é você não perde de tentar. Antes de deixar o conflito escalar, antes de ir para o judiciário, busque o consenso, busque conversar até sozinho, se quiser no primeiro momento. Se não der conta, chame um mediador da confiança, né? Não tem sido raro os mediadores participarem das assembleias, né, para ajudar as pessoas, para que aquilo flua de uma forma mais tranquila, mas não deixem de tentar. O caminho tradicional, procurar um advogado, brigar na justiça, continua aberto, a não ser que faça um acordo, que peça homologação, enfim, mas isso é uma questão que o advogado vai explicar. Mas aqui a gente está falando da questão humana, não deixem de tentar. Se é uma mensagem que a gente quer deixar aqui, é essa, né, Márcia? Não se Com perde certeza. nada. Com certeza, a mensagem de sentar e conversar. Né? Eu acho que essa pandemia trouxe um pouco essa humanização. Quando as pessoas, apesar dessa situação da música alta, mas que passaram a ir para as portas, as varandas, para ver o outro, e isso aí te remete para os idos de 1960, porque onde as pessoas ainda punham cadeiras na porta para conversar e interagiam, né? E de repente nós estamos no século XXI, focados na tela do celular, do computador, e pior, você vai, às vezes, ia, né? Agora a gente não vai mais, mas ia em restaurante, tinha uma família, cada um no seu celular, ninguém conversando com ninguém. Eu acho que a pandemia resgatou a humanização, e com isso, vamos abrir espaços de fala e de escuta, com um mediador que foi preparado para isso e tem as ferramentas para que vocês consigam restabelecer essa comunicação e solucionar sem levar para o litígio, porque o litígio vai pôr essa questão na mão de um terceiro que não conhece nenhum e nem outro, vai aplicar a lei e ninguém sai satisfeito. Nem o que ganha, nem o que perde. O que perde, acha que perdeu muito. E o que ganha, acha que ganhou pouco. E quando você constrói a solução, os dois ganharam. E isso é impagável, isso tem um valor inestimável. Perfeito, é exercitar o músculo da empatia, né? Que empatia não é se colocar no lugar do outro. A empatia é sentir como o outro sente, né? Estar no mundo do outro, tentar entender como ele está sentindo e vendo aquilo. Acho que esse é o grande desafio hoje. Verdade. Né? E eu assim, achei nosso papo muito legal, mas gosto sempre de deixar um recado que não existe justiça, nem privada, nem pública, nem mediação, sem a presença do seu advogado. Por quê? Porque é o advogado que vai conseguir formalizar, ajudar na formalização desse acordo, para que ele seja, eventualmente, se necessário, execuível no Poder Judiciário. Então, não se aventure a fazer um acordo sozinho, porque às vezes você não está fazendo um bom acordo. Você acha que você economizou advogado e você se prejudicou muito mais por não ter o advogado. Então, eu sou dessa turma de advogados que diz: sem advogado não se faz justiça, nem pública, nem privada, nem em câmaras de mediação e arbitragem. Tá? Perfeito. E os advogados estão se preparando cada vez mais para atuar neste cenário dos meios adequados, né, de pacificação, de estar de uma forma colaborativa, entendendo o seu papel na mediação, que é indispensável, imprescindível, porque dá segurança jurídica, e aí tudo dá certo. Só tenho a agradecer, Márcia, mais uma vez, fico à sua disposição, porque eu adoro conversar com você. A gente sempre constrói, né? Sempre constrói alguma coisa. Mas isso. Eu agradeço também a sua participação, a gente fez realmente um bate-bola combinado nesse sentido de somar, né? E eu agradeço também a sua participação, mais uma, e que vai abrilhantar o canal. E como eu quero que você deixe, antes de eu encerrar a live aqui do canal,
mas eu quero que você deixe os seus contatos das redes, né, para que as pessoas também te encontrem nas redes com as tuas colocações, né? Obrigada. Então, quem quiser, o meu Instagram é @pactummediação, @pactumdaniela, mediação de conflitos, e @pactumcursos, onde a gente também tem alguns cursos de várias matérias atinentes à mediação. Isso eu acho bacana, essa soma das escolas, né? Que nós não concorremos, nós somamos, e quando nós somamos, nós ganhamos muito mais. Então, ficaria a dica da Esse é o Pactum, espírito da mediação, né? É o espírito da mediação, né? Cooperação e não competição. Exatamente. Bom, Obrigada. gente, o papo foi ótimo hoje com a Dani, que eu agradeço a presença. Continuem seguindo aqui a gente no canal Minutos de Mediação. Eu represento aqui no canal, eu sou apresentadora do canal, sempre, hoje não, já fui entrevistada no meu próprio canal, mas foi bem legal. A escola que eu trago é a CALA, Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana, que soma com outras escolas, eu somo com a CANCESP também, que é uma excelente escola, e fazemos curso de atualização permanente dos mediadores, sempre com temas inéditos, para que a gente some, cresça. Né? O último curso que eu fiz, eu falei sobre mediação familiar. Trouxe modelos de família desde a época romana, para que o mediador entenda o que ele está fazendo hoje lá, quais são as famílias modernas, né? Então, a CALA, a CANCESP, a Pactum, né, que são escolas que estão aí preparadas para trazer a mediação pública e a mediação privada também, que é a que eu aposto muito na mediação privada. Agradeço aí todos vocês que ficaram com a gente hoje aqui na live. Nós não tínhamos alguém para fazer perguntas ao final das perguntas, mas como eu tenho acesso ao canal, as perguntas que eventualmente estiverem lá, eu vou responder na conversa mesmo, no bate-papo do canal. Então, se você fez uma pergunta, acompanhe o canal dessa live que eu vou deixar aberta até amanhã, porque depois eu fecho ela para algumas adaptações, mas eu vou responder as perguntas de todos vocês, tá? Muito obrigada por estarem aqui com a gente e até o nosso próximo programa. Tá. Obrigada.